Honestly, I might catch a flight tonight, just in time to pick you up and see the sunrise. Days with you are my getaway, peace of mind on a rainy day. You know how to show up right on time, never late. You're everything I want, don't play. You're everything I need, don't change the way you feel. And baby, I'ma keep it real. If they gave me everything, I would give it all away for you. Give it all away. With you, I know I'll be okay. Girl, there ain't nothing I wouldn't do. You leave and it hurts so bad, even when I know that you're coming right back. It's like I need to be right where you're at. Only thing on my mind, and we both know that. If you need me, then I'm on my way. If we're together, then I'll be okay. Just know that I'm here to stay. If they gave me everything, I would give it all away for you. Give it all away. With you, I know I'll be okay. Girl, there ain't nothing I wouldn't do. If they gave me everything, I would give it all away for you. Give it all away. With you, I know I'll be okay. Girl, there ain't nothing I wouldn't do.
queridos. Queridos e queridas, pode se sentar, por favor. Pedir que o Bernardo e a Tayane agora olhem para frente, olhem para o lado, né? Olha aqui, os amigos, pode olhar para trás, olha lá. Muito bem. Meu nome é Ronan, eu sou pastor da Igreja Metodista, hoje lá da Rocinha, e já fui de Vila Isabel, onde eu tive o privilégio de ser pastor da Jane, da Tayane, Júlia, Liliane, que estão ali. É um prazer. Aqui estamos nós reunidos, todos nós, celebrando o amor de vocês, Tayane e Bernardo. Aqui estamos nós, apresentando a Deus o projeto de vida comum que vocês conceberam e desejam levar adiante, testemunhando a decisão de vocês, orando com e por vocês. Desejamos neste momento, que este momento possa marcar uma nova e profunda experiência na caminhada pela vida de cada um de vocês. A gente acredita em Deus, e que Deus não está preso nos templos, Deus está onde o nome dele é invocado e onde a presença dele é desejada. E a gente vai pedir que o Senhor, o nosso Deus, esteja aqui conosco, e a gente vai orar. Senhor Deus, nós queremos pedir que a tua presença esteja aqui, e que esta celebração desse matrimônio, muito mais do que o cumprimento de um rito, muito mais do que a formalização de uma sociedade, de um marido e de uma mulher no casamento, que possa ser de fato uma grande celebração, uma festa, onde duas vidas que se conheceram, se gostaram e agora concebem e desejam consagrar essa relação de amor, de carinho, de presente, de futuro. Nós então pedimos que a tua presença, que a tua bênção esteja sobre nós neste momento. Em nome de Jesus, amém. O casamento que a gente vai celebrar aqui, ele é de acordo com o rito, digamos assim, evangélico. Isso significa que é um culto a Deus, é onde nós vamos estar consagrando a relação de Bernardo e de Tayane. E aí, como todo bom culto evangélico, tem que ter a leitura da Bíblia e uma pequena palavra, se o vento deixar, né? Se o vento leva as palavras. Há um texto da Bíblia, lá no livro... Há um texto da Bíblia, lá num livro chamado Gênesis, que ele é curioso, porque ele fala da criação da mulher. E, deixa eu achá-lo aqui de novo, né? Eu estava brincando aqui com os dois, que o Napoleão dizia que preferia o exército pela frente do que um ventinho pelas costas, mas vamos ver aqui, né? Então aqui diz o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para que este lhe desse o nome. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma de suas costelas, e dessa costela formou uma mulher e lhe a trouxe. O homem, ao ver a mulher, disse: você é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Esse texto, obviamente, não é uma descrição científica de alguma coisa que aconteceu, mas é um texto pedagógico, e ele começa dizendo assim: por que Deus nos fez homem e mulher? E sem qualquer questão de discussão de gênero, estou falando aqui de homem e mulher, o marido e a mulher, né? Bernardo e Tayana. Diz, olha, não é para cozinhar, não é para lavar, não é para procriar, sabe? Não é para arrumar casa, não é para sustentar a família. O projeto de Deus ali era a superação da solidão. A gente se junta a alguém, traz alguém para dentro da nossa vida, não para ser peso, não para ser uma forca, não para ser um estrupício, mas é para ser bênção na vida da gente.
E o texto então diz, olha, o projeto de vida 2 é isso. É um projeto de superação da solidão, de encontrar alguém que seja um parceiro, uma parceira, que tope sonhar e trabalhar em prol dos nossos sonhos. Quando a gente celebra um casamento, a gente está falando assim, aquele Bernardo que vivia apenas para ele, para os projetos dele, esse Bernardo aqui, digamos assim, ele morre. E nasce aqui um novo Bernardo, que vive sim, para os seus projetos, para os seus sonhos, mas que agora também cria um espaço na sua vida para receber a Tayane. E da mesma maneira, Tayane, aquela menina, aquela mulher que vivia para ela e seus projetos, né, ou vivia com os projetos dos pais, José Antônio e Jane, não é isso? Ela agora também celebra aqui esse novo nascimento de uma mulher que vive sim para os seus projetos. Ninguém abre mão dos seus projetos, dos seus sonhos, porque senão a gente perde a identidade. Mas também recebe na sua vida a presença do Bernardo. E a gente olha aqui esse texto da Bíblia, ele deve ter sido escrito, colocado, digamos assim, registrado por escrito, lá na época do rei Salomão, quando ele cria o templo e cria lá dentro uma profissão chamada de escriba. A gente pode dizer que Salomão viveu ali por volta do ano de 900 a.C. E há uma crença entre judeus e cristãos de que Deus, quando cria o mundo, ele já tinha um plano, ele já tinha um projeto, e nesse plano não tinha falha. Mas a gente olha aqui, esse texto é pedagógico, porque parece que Deus havia esquecido de criar a companheira do homem. No capítulo 1 ele cria tudo, macho e fêmea, e falou, procriem, povoem a terra. Mas no capítulo 2, Deus olha para aquele homem, que segundo o texto, o relato lá da criação, Deus criou o homem primeiro, era o rascunho, né? Depois fez certinho que foi a mulher, né? E ele diz assim, não, esse homem está só. E parece então que Deus havia se esquecido de criar a companheira do homem. Mas não é um esquecimento. Ali há um ensinamento de que os animais se relacionam, se multiplicam apenas por questões biológicas. Mas o ser humano é diferente. A gente chama isso de amor. Quando a gente encontra alguém e que traz para dentro da vida da gente, alguém que não é que necessariamente nos complete, mas alguém que nos sirva de companhia. Eu gosto sempre de citar um livro chamado Fernão Cabelo Gaivota, que era uma gaivota que queria voar voos diferentes. E lá no bando dela, ela nunca encontrava alguém, porque as pessoas diziam, não, gaivota não voa diferente, não, gaivota não voa para aquele lado, não, gaivota não vai além daquele horizonte. Até que ele encontra um amigo, um companheiro, que era o Virgílio Gaivota. Não sei quantos já leram esse livro aqui na adolescência. E os dois, então, conseguem, juntos, fazer coisas juntas, um animando o outro. E esse é o sentido do companheirismo que a gente está falando aqui. Repare que não é biologicamente, não é apenas uma questão biológica, não é apenas uma questão de crescer e multiplicar, criou a mulher para lavar, passar, bordar, lavar, né? Não, é o companheirismo. E é muito bonito também a palavra que está aqui, porque quando diz que Deus cria a mulher, né, o Isha, quer dizer alguém com quem esse homem possa conversar de igual para igual. O texto dá uma ideia assim de que Deus pegou o homem e botou diante de uma palmeira, vamos ver se serve. Não, não serve. Vamos botar aqui diante de um camelo, de uma camela, também não serve. Nada servia. Então Deus teve que, digamos, criar essa mulher, e cria a mulher da costela, que não era compreendido como da cabeça para dominar e nem dos pés para ser dominada. Mas é criado da costela, que é um órgão de sustentação. E a primeira declaração de amor que a gente pode entender na Bíblia é quando aquela mulher aparece apresentada a esse homem e ele diz assim, você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quem é mãe sabe o que isso significa. Quando aquele bebezinho que é gerado, seja no útero ou seja no coração através da adoção, a gente sente a dor do nosso filho. Machuca o filho, dói na gente. Machuca a nossa mãe, dói na gente. Machuca quem nós amamos, dói na gente. E é isso que o texto está dizendo quando fala osso dos meus ossos e carne da minha carne. É uma palavra que tem a ver com pertencimento.
Você pertence a mim, não no sentido de ser propriedade, mas no sentido de fazer parte. Esse homem dizia para aquela mulher, no texto que a gente leu aqui, um texto muito antigo, né? Uma metáfora: você é parte minha, as tuas dores vão ser minhas dores, seus sonhos vão ser meus sonhos. E a gente hoje pode contextualizar, falar que a mulher também pode dizer para o seu companheiro, para o seu marido, né? A sua dor vai ser minha dor, suas alegrias vão ser minhas alegrias. A gente não se torna jamais uma única pessoa, mas a gente se torna e constrói um só caminho e um só casal. Eu queria parar aqui, mas eu queria só lembrar mais uma coisinha. É que a Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, vai falar que aconteceu alguma coisa na vida da gente. O Freud, o Lacan, a psicanálise tem uma explicação, as pessoas da sociologia têm outra explicação, da antropologia, mas o fato é que aconteceu alguma coisa que a vida humana se deteriorou. Aquele homem e aquela mulher que deviam ser companheiros, a família que devia ser um lugar de segurança, de amor, de acolhimento, de incentivo, virou o que de fato a gente vê hoje em dia. Uma família adoecida, uma família assim que tem momentos de companheirismo, de alegria, mas famílias também que geram monstros, filhos que são mal amados, crianças que são abusadas, mulheres que são agredidas e mortas dentro da sua própria casa por aqueles que deveriam ser companheiros e protegê-las. Alguma coisa aconteceu. E aí, a minha fé cristã evangélica, diz Bernardo Itaiana, que Deus, ele é muito maior do que o Deus da teologia, o Deus da religião. Deus é uma força vital, humanizadora, e a presença dele na nossa vida, sabe, nos humaniza. O projeto de Deus para a vida de um homem, para a vida de uma mulher, não é fazê-los um anjo, não é fazê-los um super-homem, mas é torná-los alguém que seja literalmente, etimologicamente, um ser humano. Que seja capaz de olhar para o outro e ser capaz de sentir compaixão. Olhar para o outro e entender que a dor do outro também deve ser nossa dor. Que a vitória do outro, que o sonho do outro devem ser respeitados por nós. Esse é o projeto de Deus. Lamentavelmente, o que a gente tem visto, e não é de agora, de muito tempo, é que as pessoas que se organizam naquilo que a gente chama na religião instituída, têm traído o projeto de Jesus. A religião, muitas das vezes, tem sido usada para dobrar as pessoas, domesticar as pessoas, usando equivocadamente o nome do Deus da vida. Deus não é Deus de religião, Deus é o Deus da vida. E por isso não importa se é num templo, e eu sou pastor de uma igreja instituída, formal, que tem lá seu corpo doutrinário, mas eu digo, muito mais do que servir a uma instituição, a gente serve a Deus. E a maior tarefa que a igreja tem, eu falando na minha perspectiva evangélica, é cuidar de pessoas. É olhar para as pessoas, olhar para a vida que a gente vive, olhar para a família que a gente às vezes constrói, e incentivar as pessoas dizendo assim, querido, vá além do que a religião é capaz de oportunizar. Traga Deus, porque Deus, segundo a palavra dele, é aquele que transforma coração de pedra em coração de carne. Deus é aquele que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Alguma coisa estragou a vida humana, alguma coisa estragou. Alguns dizem que são os desejos, que a gente acaba tendo tantos desejos que não podem ser correspondidos. E aí, na ânsia de suprir essa falta de um desejo não correspondido ou não alcançado, a gente começa a criar relações de dominação. Do hemisfério norte sobre o hemisfério sul, de homens sobre mulheres, de brancos sobre negros, de ricos sobre pobres. A gente vê isso. Dentro de uma mesma cidade, a gente vê as relações de dominação. E eu digo, acreditar em Deus e buscar Deus é a gente extrapolar esse binômio, né, quem manda, quem obedece, e construir relação de fraternidade, relação de carinho. Eu queria muito ser convidado por vocês dois, para daqui a 50 anos da boda de ouro de vocês. Espero que todo mundo esteja aqui, viu, dona Maria José? A gente está firme e forte aqui. E que vocês, ao olharem um para o outro, digam assim, a gente entendeu isso. A gente entendeu isso. Que aqui não está um pedaço de carne
que aqui não está simplesmente um corpo, que aqui está alguém que foi gerado do coração de Deus para ser amado, para ser cuidado, e que a vida só vale a pena se a gente entender que a gente é pó, né? Tu és pó e ao pó hás de voltar, mas que Deus, eu já estou terminando, gente, que não é vigília não, viu? A gente é pó. Eu digo, se a gente entender com humildade a magia disso, a gente é o barro a quem Deus soprou o fôlego de vida e falou, olha, você tem a oportunidade de amar, e amar é a única forma da gente poder, de fato, viver. A gente não está aqui para trabalhar, a gente não está aqui para apenas acumular coisas, é muito bom ter coisas, ter uma casa própria, ter um carro, não é verdade? Ter uma aposentadoria gorda lá no final da vida, né, Dona Maria José? Não é bom? É, né? Mas repare, a vida é muito mais do que isso. Isso tudo a gente faz apenas para sustentar o nosso projeto de amor. Eu falo, como alguém pode encontrar uma mulher tão bonita como Tayane? Ou como alguém pode encontrar um homem tão lindão aqui? Tá bonito você, hein, camarada? Vou falar, hein? Como Bernardo. E ter um olhar que não seja o olhar do afeto, o olhar da generosidade, o olhar de investir na vida do outro. Como alguém pode olhar para uma criança e pensar que aquela criança vai virar uma escrava, como aconteceu na história deste país, tanta riqueza gerada pelo trabalho de pessoas que foram reduzidas à condição de escravidão? Como alguém pode pensar que um outro ser humano, ou que um cachorro, né, que era o nome do Golden que estava aqui? Sebastião, né, Tiãozinho aqui, né? Como fazer mal para um outro ser que vive, para uma planta? Olha aqui que linda essa planta, né, essa árvore. Então eu queria terminar aqui e dizer assim, vocês que estão aqui, também são desafiados a superar relações de mediocridade, onde marcadas por relações de dominação de quem manda, porque quando a gente se ama e o amor está em nós, a gente sente uma grande alegria em cuidar de quem nós amamos. Não é assim, Jane? Jane e José Antônio, né? Quantas noites mal dormidas por causa dessa criança, chorando, lembra disso? Quanto gasto essa criança deu? Fraldas, roupa, não é verdade? Todo mundo sabe disso aqui. Mas quando a gente ama, a gente sente prazer em cuidar. A gente não fica contando as noites mal dormidas. Não, a gente conta que valeu a pena amar, valeu a pena cuidar das pessoas. E agora sim eu termino. Diz que povo otimista é aquele que o pastor fala que está terminando e ele acredita, né? Mas eu queria pedir muito assim, Bernardo e Tayane. Tayana, desculpa. Que vocês se cuidem, que vocês se amem. E que tragam e mantenham esse Deus que humaniza. Um ser humano, literalmente humano, é o projeto de Deus. E um relacionamento, seja ele qual for, marido e mulher, amigos, né? É o projeto da gente se cuidar e de perceber que a vida pode ser muito melhor e que não é o que a gente vê, na maioria das vezes, ao nosso redor, de mau exemplo. E estamos cercados de mau exemplo. Na política, na religião, às vezes dentro da casa da gente. Que não é isso que tem que ser o exemplo da gente. Você é um homem único, ela é uma mulher única, até as digitais são únicas. Então, queridos, vivam uma relação única, original, se cuidem. Queria agora que você abraçasse a Tayana. A Tayana abraçasse. Pode abraçar. Abraça de frente. Vai lá, abraça, olha só. Bernardo, abraça, gente. Ô, Jesus do céu. Pode abraçar. Bernardo, cuida dela. Tayana, cuida dele. Tá? Cuida dele. A gente vai seguir em frente aqui, mas eu queria lembrar vocês, fujam da mediocridade. Enlouqueçam, a expressão do Arthur da Távora, né? Enlouqueçam de amor, amem, mas sem deixarem ser reduzidos a alguma coisa menor do que um parceiro. Porque tem muito amor doentio, que é tudo. É doença, mas não é amor.
Tayane e Bernardo, vocês decidem não mais caminhar separados, porém compartilhar tudo daqui para frente. Emoções, corpos, almas, alegrias, tristezas, lutas, esforços, interesses, sonhos, vontades, ilusões e as surpresas doces e amargas encerradas do futuro. Vocês querem andar por uma mesma estrada, uma estrada que ainda não existe, mas que vocês mesmos vão abrir pela vida fora, fazendo a vida nascer de seus próprios passos. Estamos aqui para testemunhar os votos e compromissos próprios de um homem e uma mulher que se encontram por amor e que desejam viver cotidianamente, de modo especial, numa vida a dois, construída no amor e no companheirismo. Agora eu vou pedir que você se volte para ela ali. Eu recebo a ti, Tayana, por minha esposa, para ter-te e conservar-te de hoje em diante, na felicidade ou na desventura, em riqueza ou na pobreza, enfermo ou com saúde, para amar-te e proteger-te, de acordo com a vontade de Deus. Para isso empenho a minha palavra e a minha honra. Para isso ofereço a minha vida. Amém. Eu recebo a ti, Bernardo, como meu esposo, para ter-te e conservar-te de hoje em diante, na felicidade ou na desventura, em riqueza ou na pobreza, enfermo ou com saúde, para amar-te e proteger-te, de acordo com a vontade de Deus. Para isso empenho a minha palavra e a minha honra. Para isso te ofereço a minha vida. Amém. As alianças. Queridos irmãos e irmãs, esses dois anéis que nós chamamos de aliança, eles são um marco, um símbolo memorial do que a gente está fazendo aqui, desse aliançamento que está sendo feito aqui, né? Não é um papel do casamento civil, não é um rito, não é uma mágica. Aqui tem um memorial. A gente, ao olhar para esse anel, a gente tem que lembrar, né? Todos aí devem, aqueles que são casados, noivos, né? Devem ter uma aliançazinha de compromisso aí. Lembrar que essa aliança não é o símbolo de um aprisionamento, mas é um símbolo de duas pessoas livres que se encontraram e que, por amor, por afinidade, por escolha, decidiram caminhar juntos. Então, olhar para os anéis, lembrar, olha, eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança de cuidar e de ser cuidado. Vou pedir então que
a Tayana aqui, coloque... Fica... você coloca no telefone. Você vai dizer assim. Ai, tá vendo? Eu vou ter que ficar assim. Peraí. Melhor. Mas fala. Esse anel será o símbolo da aliança que fazemos, sela nossa união, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este anel será o símbolo da aliança que fazemos, será a nossa união, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, agora nós vamos ter um orador especial aqui na cerimônia. Posso roubar a cena? Meu bem. Trocar de lado, melhor? Meu bem. Chegado o grande dia, passamos por poucas e boas para estarmos aqui realizando esse sonho. E nesse momento é inevitável não lembrar de toda a caminhada que nos trouxe até aqui. Eu sou um cara atrasado, né? Mesmo tendo o amor da minha vida a 2 portas de distância por todo o colégio, só fui de fato te conhecer quando já tínhamos saído de lá. Chega a ser engraçado, mas acredito que as coisas acontecem como e quando tem que acontecer. De tudo que a gente já viveu, e não foi pouca coisa, para esse momento me vieram na memória alguns momentos muito particulares que gostaria de agora relembrar. Poderia falar do primeiro beijo roubado que te dei num jogo do Flamengo, ou daquela noite na Casa Rosa em que você não resistiu aos meus encantos. Mas gostaria de lembrar de detalhes. Lembro de um dia que acordamos lá na casa da minha mãe e estávamos com o Magno. Naquele papo descontraído, você não parava de dar suas gostosas gargalhadas. Foi quando me deu um estalo. Eu poderia escutar para sempre a sua risada. Quero ainda ser a razão delas. Já mais adiante, quando eu passava a semana na faculdade e a gente se encontrava nos finais de semana, toda noite nós nos ligávamos, independente do dia. E você sempre me atendia com uma voz meiga, pronta para dividir o seu dia comigo. Uma menina em forma de mulher, atenciosa e preocupada, às vezes me fazendo questionar se eu merecia tanto. Não quero me estender. Inúmeros são os seus encantos e detalhes que me tornaram esse bobo apaixonado. Se fosse falar de todos, não teríamos tempo para curtir a festa. Já estamos juntos há bastante tempo e moramos juntos tem 2 anos. E nesse tempo todo, você só me deu mais provas de que é uma parceira inigualável e que eu sou verdadeiramente privilegiado por te ter ao meu lado. Quero te agradecer por ter entrado no meu fantástico mundo, por ter estado comigo em cada momento, por ser meu porto seguro e minha certeza de independente do que ocorra, você estará do meu lado. Eu não poderia me sentir mais sortudo. Para toda a nossa união, desejo, além de tudo o que a gente já construiu, muita parceria. Desejo estar ao alcance das suas expectativas. Prometo que vou ser atencioso com a arrumação da casa. Quero preservar o seu sorriso encantador para sempre. Desejo te fazer feliz e nada mais. Se você está feliz, eu estou feliz. Estamos oficializando o que para mim já é uma certeza há muito tempo. Você é minha e eu sou seu. É nós contra esse mundão e desde que estejamos juntos, nada mais importa. Eu te amo, meu amor. Dá cá um beijo, vamos curtir a festa. Gente, eu não escrevi nada. É isso. É isso. Surpresa, eu combinei de não Eu escrever. estava organizando isso daqui. Tem prova maior de amor que essa? Te amo, meu amor. Te amo muito. Eles vão assinar agora a ata do casamento, né? Porque o casamento é religioso com efeito civil. Mas antes deles assinarem aqui, eu queria pedir às testemunhas que fiquem em pé, por favor. Todas estão bonitas, né? Os rapazes também lá. E Tayane e Bernardo, olha para eles. Eu falei para o Bernardo e a Tayana que quando a gente escolhe alguém para ser testemunha do casamento, não é naquela máxima que fala que se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Não é para isso. A tarefa de vocês é de cuidar deste casal. Não existe testemunha do noivo e testemunha da noiva, o que existe é testemunha da aliança. Então, independentemente de vocês, testemunhas, serem casados ou solteiros ou solteiras,
Cuidem desse casal. Né? Falei para o Bernardo e para a Tayana também, que quando a gente convida alguém para ser testemunha, a gente dá certas liberdades. Ninguém precisa ir para a lua de mel com os dois, né? Obviamente. Mas repare, aconselhem, cuidem, orem, rezem, para que os votos sejam fiadores desses votos feitos aqui. A tarefa das testemunhas, geralmente elas entram mudas e saem caladas, já viram? Mas é porque a tarefa não é aqui, a tarefa é a partir daqui. Da mesma maneira como o casamento não é aqui, ele é a partir daqui. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ser boas testemunhas. Tá bom? Pode se sentar, por favor. A gente está chegando ao fim da cerimônia, mas como eu disse, o casamento começa a partir de agora, viu? Seja o alvo de vocês, Tayana e Bernardo, viver na partilha, na comunhão de vida que só se faz comum na entrega e na doação. Viver na partilha é algo que só o amor permite, porque é a busca incessante de uma nova identidade que só pode nascer do afeto e da ternura que rompem a solidão e que criam o espaço da comunhão possível. Trata-se de uma empreitada difícil, pois ninguém se dá impunemente. Nenhuma relação humana é possível sem o dilaceramento individual. Por vezes, Bernardo, por vezes, Tayana, os passos não se darão juntos, mas tudo fica bem mais fácil quando sabemos que Deus está conosco. Deus é amor, diz a palavra do Senhor. As Escrituras Sagradas dizem mais. Dizem que o amor só é em Deus. Só em Deus existe, se realiza, se transforma, despedindo as chamas que incendeiam corações, que transmutam vidas, vencendo preconceitos, convenções, leis e toda sorte de diques com que nós, ignorantes e pretensiosos, tentamos represá-lo. Por isso, podemos também amar na paixão da entrega, na doação que gera esperança. É assim em Deus e no amor de Deus
que o nosso amor e paixão se humanizam e tornam a vida fecunda de gestos, palavras e atitudes outras que resistem na boca da noite e que permitem o gosto do sol no meio da escuridão. É no amor que o amor e a vida se alimentam, que o desprendimento se torna possível, fazendo de cada um de nossos dias um recomeço e de cada manhã uma esperança. Um acontecimento novo que traz dentro de si a certeza e a alegria de que nada será como antes. Antes da bênção, queria me dirigir também a todos que estão aqui. Se você vive uma relação sem amor, doentia, busca ajuda. Busca ajuda. Essa é a vontade de Deus. Ah, mas eu estou 50 anos nessa relação. Eu brinco, Sara, a mulher do Abraão da Bíblia, teve um neném aos 90 anos. Então, se uma mulher miraculosamente teve um neném aos 90 anos, eu sou um cara que acredita em milagres. E que as relações podem ser, sim, tratadas. Que pessoas podem ser, sim, tratadas, desde que queiram. Desde que queiram. Mas a palavra é, a vontade de Deus não é que a gente esteja envolvido em relações onde a gente é desumanizado. Busque ajuda. Aqueles que são de uma igreja evangélica, ou do pastor, ou de alguém de confiança dentro da igreja, não precisa ser o pastor, porque lamentavelmente às vezes o pastor é a pior pessoa para ajudar a gente dentro da igreja. Também há pastores que vivem relações doentias. Eu sou um pastor que cuido de pastores, e sei do que eu estou falando. Se você é católico, procure o padre. Ah, se você é ateu, né? É ateia, procure ajuda, um terapeuta de família, procure um amigo para conversar. Mas assim, não viva e não aceite relações de mediocridade. Ah, mas eu tenho 50 anos. Agora é hora. A gente, como ser humano, tem sempre a oportunidade de recomeçar. Não dá para reviver o passado, mas a gente pode recomeçar. Você que é noivo, né? Casado, como diziam os antigos, tico-tico no fubá, não tinha um negócio assim, tico-tico no fubá? Não aceite nada menos do que relação de companheirismo e que te valorize como homem ou como mulher. Toda relação doentia, há um que manda e um que obedece, mas os dois são doentes, porque os dois são adoecidos quando aceitam um relacionamento assim. E a gente sabe, quando a gente luta para ter uma relação de amor, que vença ali o cotidiano, as dívidas, as fraldas, né? A subsistência, não é fácil não. Não há mágica. A gente sai daqui, vai para o cotidiano da gente, e a dureza até conviver com o outro, com seus gostos, com as suas manias, não é assim? Meu professor de psicanálise ali na Santa Úrsula dizia assim, minha mãe casou com um príncipe, mas o príncipe roncava tanto que ela tinha que dormir no outro quarto. É verdade, é a realidade que atropela a gente. Não aceitem relações de injustiça em nenhum tipo de situação. E tudo que fizermos, né, eu falo assim, Bernardo e Tayana, que vocês possam viver o novo na vida de vocês. E que vocês possam, sim, sem qualquer pretensão ou arrogância, ser também exemplo para outros que vivem ao redor de vocês. Que Deus abençoe vocês. Dona Maria José, que Deus abençoe. Parabéns pelo filho tão bonitão criado, né? Diz que na minha terra tem um ditado que fala que cavaco não cai longe do toco, ou seja, cara do filho, cara da mãe. Então a gente louva muito a Deus pela educação, por esse homem que a senhora formou. Generoso, romântico, né? Jane e José Antônio também, parabéns pela filha que vocês formaram. Uma menina que, além de uma beleza externa, na aparência, é uma mulher de um caráter, de uma generosidade muito grande. Eu falo, maquiado lá de fora é fácil. Comprar lá os produtos que maquiam o rosto é fácil. A nossa grande luta é fazer o que vocês fizeram, que é criar uma pessoa com caráter bonito, né? Com generosidade. Então, parabéns a vocês também, e que vocês também honrem pai e mãe, no sentido de viverem o melhor. Sabe que o casamento do pai e da mãe não é perfeito, né? O outro lado também. Mas construam a história de vocês. Convidaria todos para recebermos a bênção, pedir que vocês se coloquem em pé, todos vocês, e aí terminamos aqui, que vocês tenham uma boa festa, né?
Jane, fica aqui vai tirar foto depois, né? Mas fica aqui, dona Maria José, vem aqui também. Vou pedir particularmente às testemunhas ali que levantem a sua mão direita apontando para cá, né? Para quem tem a fé cristã, abençoando, para quem não tem, energizando, né? Mas o importante agora é a gente abençoar o casal. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vos abençoe. Que Ele conserve e guarde vocês. Que o Senhor ponha favoravelmente os olhos sobre o vosso lar, o projeto de vida 2, que vocês desejam levar adiante. Que o Senhor estreite os vossos corações, sonhos e caminhos, e de tal modo vos encha da sua graça e bênçãos, que vivendo na presença, pela graça de Deus, possam participar de eterna bem-aventurança em Jesus Cristo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Mas eu esqueci de uma coisa importante. O beijo de casados, mostrando que a sexualidade não termina no namoro ou no casamento. Pode dar aquele beijão agora aí de pós-casados, né? Por favor. Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has its day, so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a agradecer a todo mundo que está presente, que conseguiu chegar, agradecer, tem agradecimentos especiais para fazer, em especial às nossas famílias, a Tayana, minha mãe, o pai da Tayana, todo mundo que pôde contribuir de alguma forma para a gente estar aqui presente hoje. Todo mundo sabe que essa vai ser, a gente saiu no Globo, então, porra, isso não é surpresa para ninguém, o que a gente passou, o que a gente tem que superar para estar aqui hoje. Então, assim, no fundo do nosso coração, a gente está agradecendo a todo mundo que está aqui, a presença de cada um de vocês que está aqui é muito especial. A gente faz questão de cada um de vocês aqui, principalmente cada um de vocês aqui curta até o fim, até o último minuto. Eu quero todo mundo aqui expulso da segurança. Vamos combinar assim, beleza? Até o final, beber muito, aproveitar a festa. A gente fez questão de fazer uma festa maravilhosa para todo mundo.
celebrando com a gente, e é um mix de felicidade com alívio, que finalmente aconteceu, porque para quem não sabe, até ontem a gente não tinha certeza se a gente ia conseguir fazer o casamento, mesmo com todos os fornecedores pagos, já tudo certo, se a gente ia conseguir de fato estar aqui celebrando com vocês. Então, assim, fazendo das palavras do Bernardo a minha, comam muito, bebam muito, divirtam-se muito,